Bom, pessoal, boa noite. Então, vamos começar falando do assunto de hoje, que é mediadores químicos do processo inflamatório. Essa aula, então, é a nossa aula intermediária. Na semana que vem, a gente fecha processo inflamatório, falando de inflamação crônica, cicatrização, reparo tecidual, para a gente poder fechar esse assunto e começar uma nova, um novo assunto. Tá? Então, vamos lá. A nossa aula hoje, mediadores químicos do processo inflamatório, são substâncias que são... Oi. Tem um pessoal falando que não está conseguindo entrar, não sei se você tem que autorizar. Não, eu não tenho que autorizar nada, é entrada com senha. Tá? Todo mundo que está aqui, eu estou admitindo todo mundo. A única que não está conseguindo entrar é a Ana Cláudia, que está aparecendo aqui para mim. Tá? De restante, está todo mundo entrando. Todo mundo que pede, eu admito. Então, mediadores Foi químicos ela do mesma que processo falou. inflamatório. Então, aí eu estou admitindo, mas ela não está conectando. A internet dela deve estar ruim lá. Tá bom, obrigada. Nada. Então, vamos lá. Continuando, tá? Mediadores químicos do processo inflamatório. Esses mediadores, eles são secretados mesmo em processos não inflamatórios. Tá? Alguns deles, eles são secretados fisiologicamente e outros, tá, não são secretados, só são secretados no momento da inflamação, quando há uma lesão tecidual. Tá? Mas alguns deles, eles são secretados fisiologicamente. Porém, em processos como o processo inflamatório, eu tenho a liberação de grande quantidade dessas substâncias. Então, o que acontece? Quem são essas substâncias? Quem são os mediadores
químicos do processo inflamatório, né? São substâncias que vão fazer com que a lesão tente se resolver. Né? São substâncias que são lançadas no local da lesão, tá? E que acabam fazendo com que haja uma tentativa mais rápida de poder. Desliguem o microfone, por favor. Tá? Vão fazer com que, né, esses mediadores químicos vão fazer com que o processo inflamatório tentem, né, se resolver de forma mais efetiva. Tá? Na realidade, essas substâncias, né, que são chamadas de mediadores químicos do processo inflamatório, elas têm uma ação rápida. Quando elas são liberadas no tecido, elas têm uma ação muito rápida e são rapidamente inutilizadas ou bloqueadas. O problema é que quando o agente patógeno permanece no tecido, né, fica muito tempo no tecido, essas substâncias vão sendo secretadas continuamente. E essa secreção contínua dessas substâncias pode causar tanto dano quanto o próprio patógeno. Né? Então, esses mediadores químicos, quando eles são secretados, quando eles são, né, liberados no local da lesão, o que vai acontecer? Eles vão tentar resolver, né, o problema, né, tentar neutralizar o agente agressor, porém, né, na persistência desse agente agressor, esses próprios mediadores químicos, eles podem causar tanto dano quanto o patógeno. Né? Então, por isso é que a gente usa os chamados anti-inflamatórios, por isso que a gente toma drogas anti-inflamatórias, né? Porque essas drogas, elas são capazes de bloquear esses efeitos nocivos desses mediadores químicos quando eles são liberados no nosso local de lesão. Tá? Então, a inflamação, a capacidade do organismo de desencadear uma resposta inflamatória é fundamental à sobrevivência, né? Porém, a resposta inflamatória possa ser exagerada e persistente sem qualquer benefício. Tá? Então, quando o meu processo inflamatório persiste pela presença do patógeno no local, né, sem ser destruído, eu começo aí a ter uma destruição tecidual causada pelo próprio mediador químico que é liberado. Saúde, Ana. Fecha o microfone, por favor. Ai, desculpa, professor. Tá? Então, olha só, né? Nós temos um fator multi, né? Nós temos a inflamação como um fator, né, que desencadeia em várias frentes. Né? O processo inflamatório, ele atua em várias frentes. Ele não atua só no patógeno. Né? Ele atua no tecido onde esse patógeno está instalado, ele atua nas células de defesa, né? Ele atua nos vasos sanguíneos. Então, a gente diz que a inflamação ela tem uma frente multifatorial de ação. Né? E nesse bolo todo aí, né, nessa ativação de diversas frentes diferentes, o que a gente tem? A gente tem a secreção desses mediadores, dessas substâncias que já são produzidas normalmente pelo meu organismo. Vocês vão ver que muitos desses mediadores químicos, vocês já ouviram falar e já sabem que a gente produz fisiologicamente. Né? Então, olha só, mediador químico, ele é responsável por vasodilatação e, consequentemente, né, pelo extravasamento de substâncias de dentro do vaso. Mas olha só, o mediador químico, ele é responsável direto pela dor. Então, se eu tiver um mediador químico específico que é responsável pela dor, que a gente já vai ver qual é, né, liberado em grande quantidade, esse mediador químico vai se associar a outros mediadores e vai causar, dependendo da quantidade de mediador químico
que vai ser liberado, vai causar níveis diferentes de dor. Então, o que a gente faz? No caso de um processo inflamatório, para diminuir a dor, você toma um anti-inflamatório que bloqueia especificamente esse mediador químico que é responsável pela dor. Tá? No anti-inflamatório, eu tenho substâncias que bloqueiam outros mediadores químicos que, por exemplo, né, vão fazer com que haja uma diminuição no edema. Então, eu tomo um anti-inflamatório. Nesse anti-inflamatório, eu tenho substâncias que bloqueiam esses mediadores químicos. Tá? Então, por exemplo, o mediador químico que causa dor, ele vai ser bloqueado quando eu tomo um anti-inflamatório. Um mediador químico que causa vasodilatação excessiva, ele vai ser bloqueado também. Por quê? Porque vai diminuir o edema no lugar da lesão. Porém, alguns desses mediadores químicos, eles têm uma ação muito eficaz e muito benéfica. Esses mediadores químicos que não causam o edema, que não causam a dor, eles não devem ser bloqueados. Tá? Por quê? Porque senão eu não tenho processo inflamatório resolvendo a minha lesão tecidual. Tá? Então, os meus anti-inflamatórios, eles agem em diferentes mediadores químicos, selecionando só os mediadores que causam dano ao meu tecido. Tá? A gente chama de anti-inflamatórios seletivos. São substâncias seletivas. Por exemplo, quando eu tomo um AS que não é seletivo, o AS ele vai bloquear a grande maioria dos meus mediadores químicos, tanto os ruins quanto os bons. E quando eu bloqueio o mediador bom, isso não é interessante. Né? Se eu tomo um dos primeiros anti-inflamatórios, né, a gente chama anti-inflamatório de primeira geração, né, que são os mais antigos, eles vão bloquear todos os mediadores químicos. Né? E isso pode ter um efeito muito ruim para o meu organismo. Tá? Então, quanto mais recente é o meu anti-inflamatório, mais seletivo ele é. E aí, mais eficiente ele é na eliminação, né, daqueles sinais ruins do processo inflamatório, e ele deixa predominar os sinais bons do processo inflamatório. Tá? A gente vai ver já já como é que esses anti-inflamatórios eles agem no nosso organismo. Tá? Então, olha só, esses mediadores químicos eles são liberados, né, sempre que eu tenho um agente causando um processo inflamatório. Sempre que eu tenho uma alteração no tecido, e a gente chama essas alterações de fenômenos irritativos, né? Sempre que eu tenho um fenômeno irritativo, pode ser a presença de um patógeno, pode ser a presença de uma toxina, pode ser um trauma causado no mesmo tecido, né? A gente precisa lembrar aí que traumas também causam processo inflamatório, tá? Pode ser uma doença autoimune que está causando um processo inflamatório, né? Então, sempre que eu tenho este tipo, né, de fenômeno irritativo, que a gente chama, que é a presença dessas substâncias que não deveriam estar aí no tecido, eu tenho a liberação desses mediadores químicos. Né? E a primeira coisa que esses mediadores químicos vão fazer é o que é promover alterações vasculares. Porque lembra que o nosso processo inflamatório ele tem alterações vasculares e alterações celulares também. Né? Mas no momento em que esses mediadores químicos eles são liberados no local da lesão, vamos chamar assim, né, de lesão, ou onde um patógeno está instalado, o que vai acontecer? Esses mediadores químicos eles vão causar imediatamente, né, alterações vasculares, principalmente de vasodilatação. Eles vão atuar nos
capilares sanguíneos, aumentando a permeabilidade vascular. Dependendo do tempo da ação desses mediadores, eu posso chamá-los de ação rápida ou de ação prolongada. Porém, se a gente for medir em tempo essa ação, no nosso tempo, né, quando a gente marca tempo de relógio, ambos, né, tanto o de ação rápida quanto o de ação lenta, eles são rápidos para a gente. Tá? Então, esse mediador de ação rápida ou mediador de ação prolongada, na realidade, esse nome está relacionado a quanto tempo ele leva para ser liberado no tecido. Tá? Então, os que primeiro são liberados, né, quando os primeiros mediadores que são liberados, quando eu tenho as alterações, os fenômenos irritativos, os primeiros que são liberados, eles são chamados de ação rápida, porque eles são rapidamente liberados. E os outros que demoram um pouco mais para serem liberados, né, pela persistência do processo inflamatório, eles são chamados de mediadores de ação prolongada ou de ação lenta. Tá? Mas isso está relacionado a quem é liberado primeiro. Então, olha aí, os mediadores que a gente chama de ação rápida são aqueles liberados imediatamente após a ação do agressor, né, do estímulo agressor. E eles vão ter ação aonde? Nos vasos sanguíneos. Eles são de um grande grupo chamados de aminas vasoativas. Então, o próprio nome já diz, né, vasoativas, e eles fazem o quê? Eles causam a vasodilatação e o aumento da permeabilidade vascular. Né? Dois dessas aminas vasoativas que são liberadas são a histamina e a serotonina. Vocês já ouviram falar nessas substâncias, né? A histamina e a serotonina, elas são sintetizadas no nosso organismo fisiologicamente. Né? Elas são liberadas em outros processos fisiológicos também. Né? Porém, no processo inflamatório, quando elas são liberadas, o que a histamina faz? A histamina também é um relaxante de músculo liso. Então, ela vai ajudar na vasodilatação, porque se ela faz com que o músculo liso relaxe, isso vai fazer com que o vaso aumente de diâmetro também. Tá? Então, a histamina e a serotonina, elas têm ação semelhante nos vasos sanguíneos, né? E elas são as primeiras substâncias que são liberadas quando eu tenho o início do processo inflamatório. Já os de ação prolongada são liberados posteriormente, se este agente não for eliminado, né, no processo de inflamação aguda. Aí sim eu vou ter outros mediadores sendo liberados, e esses mediadores que vão sendo liberados de ação prolongada tardiamente é que podem causar dano tecidual. Maior, maior às vezes até do que o próprio patógeno. Então, olha só, quem são eles, né? Esses mediadores de ação prolongada são substâncias lipídicas que estão na membrana da célula, né? Esses lipídicas, eles são classificados como substâncias lipídicas porque eles são liberados dos fosfolipídios de membrana e substâncias que estão circulando no plasma. Tá? Substâncias essas que circulam no plasma e que são sintetizadas, que são produzidas pelo fígado. Então, na persistência do patógeno, o que eu vou ter? Eu vou ter a liberação desses mediadores químicos da membrana das células, né, presentes ali nos lipídios, e a liberação desses mediadores químicos pelo fígado, que lança na corrente circulatória e que fazem com que via plasmática eles cheguem até o local da ação.
né? Esses casos, esses de ação prolongada, são os mediadores que ajudam na quimiotaxia. Lembrando, né, quimiotaxia é o quê? É o caminho que a minha célula de defesa tem que caminhar o patógeno, né? É o percorrer no tecido de uma célula de defesa que sai do vaso sanguíneo e que chega até o patógeno, né? Então seria como se fosse um sinalizador para onde é que a célula de defesa tem que ir, tá? Ela tem que exercer um processo de quimiotaxia, ela tem que caminhar, tem que chegar até próximo ao meu agente causal aí, né? O meu processo inflamatório, né? E esses mediadores químicos também ajudam na exsudação celular, que é a saída de células de defesa de dentro do vaso, né? Então, eles vão aumentar ainda mais a vasodilatação a ponto de permitir a saída dessas células de dentro do vaso. Então, olha aí, ó. Quem são esses mediadores, né, do processo inflamatório? São substâncias que já foram sintetizadas anteriormente. Todas essas substâncias aqui, ó, vocês já conhecem. É a histamina, a serotonina, as enzimas dos lisossomos que estão presentes, né, dentro dos macrófagos, dentro dos neutrófilos, né? Então, são os mediadores que a gente chama de pré-formados e que estão guardados dentro das células em grânulos que podem ser secretados na hora que houver necessidade, né? Então, a histamina, a serotonina, que é liberada nas plaquetas, as enzimas dos fagócitos, né, são mediadores químicos que são previamente sintetizados e que são armazenados. Ou então, esses mediadores, eles têm origem através de uma via enzimática específica, né? Que são esses aqui que a gente tem aqui, ó, as prostaglandinas, os leucotrienos, os fatores de agregação plaquetária, tá? O óxido nítrico, as citocinas, essas substâncias, elas são liberadas pela célula quando são ativadas determinadas enzimas. Tá? Então, por exemplo, a ciclooxigenase, que é uma enzima, né, que a gente produz naturalmente, né, dentro das células, é uma via fisiológica de produção de enzimas, ela pode liberar substâncias que são os mediadores químicos, né, como as prostaglandinas, os leucotrienos. Elas podem ser ativadas durante o processo inflamatório, fazendo com que haja liberação dessas substâncias, né? As prostaglandinas, os leucotrienos, o fator de ativação de plaquetas, o óxido nítrico, essas citocinas, eles também são sintetizados em ações fisiológicas do nosso organismo. Tá? E aí o que acontece? Eu tenho o meu fígado, né, como o produtor de mediadores químicos que normalmente são de ação prolongada. Então, por exemplo, né, lá no meu fígado, no processo inflamatório, eu tenho a liberação de um fator que é o fator 12, que vai estimular a coagulação e o sistema de fibrinólise, tá? Que vai fazer o quê? Com que haja o início de um processo de coagulação, se houver necessidade aí no meu organismo, né? E a ativação do sistema complemento também, né? Que entre outras funções vai fazer o quê? Vai opsonizar o meu patógeno. Lembrem lá da aula de imuno, né, imunidade adquirida, que os anticorpos eles opsonizavam o patógeno, né, faziam com que houvesse, né, o C3, o C5, eles faziam com que os patógenos ficassem mais visíveis
que era a opsonização, né? E essas proteínas sintetizadas no fígado, C3, C5, C5A, C5B, C3A, C3B, eles fazem, entre outras coisas, a opsonização dessas substâncias aí, desses patógenos que devem ser destruídos. Então, olha aí, né? A gente divide os principais mediadores químicos em 3 grandes grupos, que são as aminas, os lipídios e os peptídeos, né? Então, são as histaminas, as prostaglandinas e a bradicinina, que é um exemplo, né? A principal peptídeo que é liberado durante o processo inflamatório. As prostaglandinas, elas são responsáveis diretas no processo inflamatório pela dor causada na inflamação. As prostaglandinas, elas são sintetizadas em quase todos os nossos tecidos, elas têm ações que não são essas de causar a dor, né? Por exemplo, as prostaglandinas, elas regulam algumas funções renais. Espera aí, tem alguém querendo falar comigo aqui. Eu não sei se foi só o meu, mas o slide 7 travou. Tá, depois eu volto nele então na próxima parte, tá? Só para a gente não perder aqui o lance do... acho que travou mesmo, que eu não estou nem achando ele aqui. Espera aí, deixa eu colocar ele de novo. Esse aqui, né? Então, olha aqui, ó. O slide, né? 7, ele dizia quais são, né, os mediadores que são sintetizados pelas células, que normalmente são os mediadores de ação rápida, que já estão produzidos, por isso que eles são de ação rápida, porque eles já estão prontos, e os de ação prolongadas que estavam no fígado. Tá? Então, os de ação rápida, histamina, serotonina e as enzimas lisossomais, e esses outros aqui, prostaglandina, leucotrieno, fator de ativação plaquetária, óxido nítrico, tudo isso já está pronto dentro da célula, para outros fins que não só do processo inflamatório. Então, por isso que eles são liberados com mais facilidade e conseguem alcançar, né, o local da lesão com maior facilidade. Já os prolongados, de ação prolongados, eles são sintetizados lá no fígado e liberados na corrente circulatória, né? Que são quem? O fator de coagulação, o fator 12, que é o fator de coagulação, que é aquele lá no final, né, do processo da coagulação, né, que vai causar a formação de fibrina, né? E os complementos C3 e C5, né, que tem diversas ações, sendo que uma das mais importantes é opsonizar o meu agente patógeno, né, patogênico. Então, voltando a falar nas prostaglandinas, né, elas têm ações fisiológicas também, né, que não são só causar dor, aí no caso. Né? Porém, durante o processo inflamatório, como elas são liberadas em grande quantidade, elas conseguem sensibilizar as terminações nervosas, fazendo com que haja o aparecimento da dor. Então tá bom. Então vamos continuar aqui. Estava lendo o chat aqui. Então, olha só. Se liga nesse slide aqui. Perceba essa parte de baixo aqui, ó. Dor leve, dor moderada e dor intensa. Né? Nas 3 modalidades de dor, nas 3 intensidades de dor, a prostaglandina ela está presente. Dependendo com quem ela se associa dos outros mediadores químicos, eu vou ter uma dor mais leve, moderada ou intensa.
né? Mas a prostaglandina, ela é um mediador químico do processo inflamatório responsável por causar dor. Então, ela tem que ser bloqueada, porque no processo inflamatório, ela é um mediador que causa dano ao meu organismo. A histamina é conhecidíssima, né? Ela é uma dilatação, ela é uma dilatadora dos vasos, né? Principalmente capilares e arteríolas e vênulas, e aumenta a permeabilidade vascular, né? Dependendo do vaso, ela tem um efeito contrário, né? Ela contrai as grandes artérias. Se ela contrai as grandes artérias, ela permite um maior fluxo de sangue que deverá chegar lá nas arteríolas e nos capilares, né? E tem alguns efeitos muito maléficos, né? Que é, por exemplo, contração de brônquios. Então, quando num processo inflamatório a histamina ela é liberada, ela pode causar, né, uma alteração na circulação brônquica e, consequentemente, o indivíduo ter um mal-estar. Sem contar que a histamina também causa aumento da secreção do ácido clorídrico, dando enjoo no paciente. Se ela está liberada em grande quantidade, ela vai causar uma vasodilatação excessiva e vai baixar a pressão do indivíduo, né? Mas no nosso processo inflamatório, a nossa histamina, ela está aí para quê? Para causar a vasodilatação em arteríolas e capilares. E com isso, permitir a saída de mais células. Serotonina é semelhante à histamina, né? Porém, ela tem origem lá nas plaquetas, né? Elas são liberadas das plaquetas e também dos mastócitos, né? Lembrando que os mastócitos, eles liberam também a heparina, que é um anticoagulante natural e que agora está em moda aí, né, por causa de ser um dos prováveis mecanismos de tratamento de pacientes com COVID, né, acometidos com coronavírus, né? O C5 que eu falei para vocês e o C3, eles fazem quimiotaxia, né? Quer dizer, eles caminham, né, encaminham as células de defesa até o agente, até o patógeno, até o caso, né, onde está tendo a lesão, e o C3, ele opsoniza, no caso, os meus patógenos. Tá? E aí, olha só, é isso aqui que eu queria chegar, por isso que eu estou correndo um pouquinho, né, para aproveitar o tempinho que está faltando aqui. Ó. Isso aqui, né, é um passo no processo inflamatório extremamente importante, né? Que a gente chama de cadeia do ácido araquidônico. Tá? Porque todo o processo inflamatório, o ácido araquidônico, ele está envolvido. Tá? E da onde ele vem? Da onde esse ácido araquidônico vem? Ele vem das próprias membranas celulares. Né? Nossas células, as nossas membranas celulares, nos processos inflamatórios, eles liberam esse ácido araquidônico. Tá? E esse ácido araquidônico, ele é liberado graças a uma enzima chamada de fosfolipase. Então, ase, né, que é quebra, fosfolipase, é a quebra de fosfolipídios, que fazem parte da membrana da célula. Então, quando eu tenho um processo inflamatório, essas fosfolipases, elas liberam o ácido araquidônico da membrana das nossas células. E esse ácido araquidônico, ele vai fazer o quê? Ele vai ativar num sistema de cascatas algumas enzimas que são primordiais para o processo inflamatório. Né? Uma dessas enzimas é a ciclooxigenase, né? Que a gente abrevia por COX, C-O-X, né? A COX. Então, na liberação da COX, né? Na liberação do ácido araquidônico, o que vai acontecer? Essa ciclooxigenase vai ser ativada e aí eu vou ter a liberação dos mediadores químicos, né, como prostaglandinas,
aqui no caso, como tromboxano, que a gente viu ano passado que era liberado pelas plaquetas também, né? E estas substâncias, elas vão atuar no processo inflamatório. Eu tenho ácido araquidônico liberando também outras enzimas, né, que não as ciclooxigenases, como as lipoxigenases, né? E essas lipoxigenases, elas vão ativar outras enzimas, né? E vão atuar em outros mediadores, vão liberar outros mediadores também, que são benéficos para o processo inflamatório, né? Então, pensa bem, ó, se eu tiver uma inflamação, é um processo inflamatório, e tomar os esteroides, que a gente chama, né? Eles vão inibir as fosfolipases. Os esteroides, eles são, né, anti-inflamatórios muito antigos, de primeira geração. Então, o que eles vão fazer? Eles vão inibir a fosfolipase. Se eles inibem a fosfolipase, eles vão inibir toda esta via de enzimas aqui. Tá? Eles vão melhorar a dor, eles vão fazer com que os sintomas ruins do processo inflamatório sejam bloqueados, porém, eles vão bloquear também o lado bom do processo inflamatório. Tá? Se eu tomo alguns anti-inflamatórios de última geração, os anti-inflamatórios seletivos, eles vão bloquear só essa ciclose, né, ciclooxigenase, que é a que causa a liberação de prostaglandinas. Por que isso? Por que isso? Porque nesse sistema de enzimas, a gente libera no processo inflamatório uma ciclooxigenase chamada de COX-2. Né? E essa COX-2 ela vai causar dano no nosso organismo. Então, quando eu tomo um anti-inflamatório seletivo, eu estou bloqueando a COX-2, que é patológica, e estou deixando a COX-1, que é fisiológica, atuar no lado benéfico do processo inflamatório. Né? Quando eu tomo um anti-inflamatório seletivo, eu bloqueio a ciclooxigenase 2 ou COX-2, que é ruim, tá? E permito que permaneçam atuando no meu organismo a COX-1, que é constitutiva, e no caso aí, as lipoxigenases, que são substâncias que vão ajudar também, né, no processo inflamatório. Tá? Falta menos de um minuto, eu vou reconectar para vocês entrarem com o mesmo convite, tá? Para a gente poder tirar as dúvidas agora. Aí eu vou esperar ele desligar sozinho para poder dar início à gravação, e aí em seguida eu já vou reconectar de novo para que a gente tire as dúvidas aí desses mediadores químicos do processo inflamatório. Tá? Só um minutinho, a gente já volta. Nossas canções estão aí sobre isso. Bom, vamos lá. Então, acho que agora o pessoal vai entrando, já entrou a grande maioria, o pessoal que vai entrando a gente vai admitindo agora, né? A Maria Luísa está entrando. Vamos lá, dúvidas, perguntas, pode começar.
O Bruno está perguntando aqui quais são os efeitos negativos da COX-2. Bom, em primeiro lugar, a dor, né? Porque na COX-2, na realidade, não é que ela tem um efeito negativo, é que ela vai, né, liberar mediadores químicos que são nocivos ao nosso processo, né, fisiológico, né? Então, o principal deles é a dor. Tá? Eu tenho também, com a ativação da via da ciclooxigenase 2, eu tenho um aumento da contração, né, de musculatura lisa em determinadas regiões. Né? Se você pensar o aumento da musculatura lisa, da contração da musculatura lisa, num vaso, num capilar, por exemplo, né, ele vai me bloquear a liberação de células de defesa. Então, o que eu faço? Eu bloqueio isso, né, usando um inibidor de COX-2, por exemplo. Deixa eu só terminar de admitir. Tá? Eu tenho como ação da liberação da ciclooxigenase 2, eu tenho um aumento na secreção de ácido clorídrico e uma diminuição de produção de muco. É por isso que o pessoal que usa muito anti-inflamatório precisa também tomar um citoprotetor, por exemplo. Quem mais? Fala, Isabela. Isso, fechou o vídeo, Isabela. Mais dúvida nenhuma? Não? Eu não tenho, professor. Fala, Ana. Eu falei que não tem. Ah, que não tenho, entendi que eu tenho. O Guilherme fez Guilherme, uma a COX-2 é produzida pelo nosso organismo e mesmo assim tem um efeito patológico? Sim, exatamente. Tá? Porque temos a COX-1, que é fisiológica, que é produzida constantemente e que tem aí as suas ações, por exemplo, nos rins, nos pulmões, tá? Mas nós também temos a produção da COX-2, que por causa do processo inflamatório é liberada, tanto é que ela é chamada, né, de patológica, e no caso, né, a COX patológica, a COX-1 ela é fisiológica ou constitutiva, e a COX-2 ela é chamada de patológica. Por quê? Porque ela é sintetizada em ações, né, que vão causar danos ao tecido. Então, na realidade, não é que ela é nociva, mas quando ela é ativada e persiste, as prostaglandinas, os outros mediadores, eles podem acabar causando um dano muito grande ao tecido. Por isso é que ela tem que ser bloqueada. Tá? Mesmo, a gente também produz coisa ruim no nosso organismo. Não é só coisa que atua beneficamente. A gente também produz substâncias que, se permanecerem por muito tempo, vão causar danos. A ciclooxigenase 2 é uma delas. Quem mais? Professor, Oi, Ana. eu me perdi na parte do tromboxano, eu não lembro a função dele. O tromboxano, ele funcionava como, lá no processo de coagulação, né? Ele funcionava como um agregante plaquetário. Ele era liberado de dentro das plaquetas e atuava como um agregante plaquetário. Então, se você imaginar que a serotonina é um mediador químico e ele vem das plaquetas também, se eu tiver uma grande quantidade de plaquetas no meu local de lesão, eu vou ter a liberação de serotonina nesse lugar também. Isso é benéfico no caso da resolução do meu processo inflamatório, do meu processo patológico que leva à inflamação. Então, meio que uma coisa leva a outra, né? É uma cascata. Muito tromboxano leva a maior produção de serotonina. A liberação.
A liberação. Isso, porque elas já estão dentro das plaquetas, né? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Professor, a COX-1 e COX-2, ele age em um lugar específico dentro da célula. Eles agem dentro da célula. Tá? E aí sim você vai ter a liberação dos mediadores químicos para que eles atuem nos tecidos. Então, são específicos, sim. Pessoal da farmácia vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? De anti-inflamatório seletivo, não seletivo, né? Eu não lembro, não consigo lembrar disso, mas vocês têm, pessoal da físio também, vocês têm aula com o Valber no segundo ou no terceiro ano? A gente já está tendo Já aula está com tendo ele, aula já. com o Valber, já está tendo farmaco. Sim. Então, o Valber vai, né? Quando a gente retornar, ele vai abordar esses anti-inflamatórios aí, claro, no mecanismo de ação deles, né? Mas ele vai falar muito também de COX-1 e COX-2, porque está ligado à ação farmacológica aí, né? Nimesulida é COX-2. Isso, exatamente. Nimesulida é mais recente, né? Então, os mais antigos são o AS, o ibuprofeno, né? São substâncias que já estão no mercado há mais tempo e que causam dano, né? Porque bloqueiam a COX-1 também, né? E só para vocês terem, né, uma analogia muito rápida, assim, pessoas que têm problema renal, elas não podem tomar esses anti-inflamatórios mais antigos. Tá? Por quê? Porque esses anti-inflamatórios mais antigos, eles bloqueiam a COX-1 também. E aí a COX-1 elas têm função importante na filtração glomerular, no funcionamento lá de todo o processo, né, de filtração do sangue e transformação lá da urina. Né? Então, quem tem problemas renais, eles não podem tomar esses anti-inflamatórios, esses medicamentos mais antigos, porque vai causar dano. O AS, ele é um dos primeiros, né, medicamentos com ação anti-inflamatória também. Né? Então, por exemplo, o AS ele vai causar além do fator, né, de causar um afinamento no sangue, ele também vai causar o bloqueio lá no processo, lá em cima, da ciclooxigenase. Aí ele vai bloquear a ciclooxigenase boa e a ruim, porque ele é muito antigo, né? O AS, ele é um medicamento de primeira geração, que a gente chama. Né? A coisa de uns 10 anos atrás, tinha um medicamento chamado de Arcox, se não me engano o nome era esse. Arcox, o próprio nome está dizendo, né? Arcox, né, que agia diretamente na COX-2, que foi amplamente divulgado, amplamente usado nos Estados Unidos. Chegou aqui no Brasil, era uma maravilha. Né? Você tomava um medicamento, depois de 2 dias você estava ótimo. O único problema é que você tinha um aumento das mortes por infarto do miocárdio. Ele teve que ser retirado do mercado. Se não me engano, o nome dele é Arcox, mas eu vou pesquisar direitinho e vou ver isso. Também é um anti-inflamatório de última geração, que a gente chama, né, e que atuava, né, seletivamente na COX. Anti-inflamatórios naturais, também tem essa classificação de ser seletivo ou não seletivo. Quem está perguntando? Raíssa? Não sei, Raíssa. Sinceramente, droga natural não é a minha praia. Pergunta para o Valber. O Valber mexe, né, com fitoterapia, essas coisas. Eu posso até dar uma olhadinha e aí no comecinho da aula que vem alguém me lembra de responder isso, tá? Mas
eu não, assim, de cabeça, sinceramente, eu nunca pensei nisso. Você que está despertando isso para mim agora, dos anti-inflamatórios naturais. Mas eu vou dar uma olhadinha assim. Me então cobra na semana que vem, tá? Por favor. obrigada. Nada. Quem mais? Professor, Diga, Vitor. os anti-inflamatórios, eles têm ação antiparética também. Então, Não qual o ouvi. mediador que eles Não ouvi. Tá cortando a sua ligação. desculpa. Os anti-inflamatórios, eles têm ação antiparética, certo? Então, qual mediador eles atuam para, tipo, tirar Qual a febre? receptor? Qual receptor? Não é mediador. Eles vão atuar no centro de febre, lá na região do sistema nervoso, eles vão atuar lá para diminuir a temperatura. Tá? Eles não atuam na via direta de liberação de enzimas, essas coisas. Eles vão direto no foco de febre, né, no centro de febre que a gente chama. E lá eles inibem o aumento da temperatura. Entendi, obrigado. Eu tenho até um slide numa outra aula que eu dei que fala sobre anti-inflamatórios e mostra bem. Eu vou ver se eu acho, eu mostro a semana que vem. Mas eles agem diretamente no centro de febre, inibindo o aumento de temperatura. Quem mais? Disponibiliza para nós os slides, prof. Disponibilizo, calma, filha. Você está de quarentena, por que você está com pressa? Relaxa, vou disponibilizar inclusive essa aula que nós gravamos, né, lá pelo Google Drive, tá? Aí eu mando o link no grupo do WhatsApp pra gente. Histologia também, já está liberada histologia. Histologia já está lá no... Se você acessar o Google Drive, a aula já está lá, tá? Se não tiver, me avisa, tá? Porque aí eu revejo o link, mas já está lá. Ciclonenzaprina é relaxante? Não sei, não faço ideia. Né? A parte de farmacologia não é minha, é do Val. Você é de que curso? Irlano? É Irlano, né? Isso? Isso. Irlano, de que curso você é? É respondendo a Fernanda. Quem é a Fernanda? Ah, a Fernanda respondeu. Ah, tá. Que pergunta que ela fez que eu nem vi? Fernanda. Eita, não vi pergunta nenhuma da Fernanda. Ah, agora eu vi piroxicam, meloxicam, ciclobenzina. São anti-inflamatórios não esteroidais. Sim, funcionam como tal, né? O piroxicam, por exemplo, né? O piroxicam ele não é tão seletivo assim, tá? Por isso que ele funciona, tá, Fernanda? Então, se você tomar um piroxicam, a sua dor passa em questão assim de minutos. Tá? Mas ele é anti-inflamatório, né? Não esteroidal, mas ele não é seletivo. Tá? Então é assim, por isso que você não pode usar por muito tempo. Né? Esses medicamentos que não são seletivos, não é que eles não funcionam, eles funcionam, óbvio. Né? Funcionam até se você bobear, até melhor do que os seletivos, porque eles tiram a dor mais rápido. Porém, eles não podem ser usados por muito tempo. Tá? Por causa do dano que eles podem causar aí nessa alteração de bloquear a ciclooxigenase 1. Esses anti-inflamatórios tópicos, eles agem como? Por analgesia. Tá? Então, tipo Cataflã, essas coisas que você está falando, é isso? Né? Que a gente passa, né? Eles agem por penetração na pele, tá? E vão fazer, tem princípios
eles têm princípios, né, que fazem que eles penetrem na pele e vão promover um aumento de calor que causa uma vasodilatação e que pode ajudar a resolver momentaneamente o processo inflamatório. Quem mais? Eu, particularmente, Bruno, não gosto de uso tópico, tá? Eu prefiro o via oral, que eu acho que faz mais efeito, um efeito mais duradouro. Quem mais? Os anti-inflamatórios não hormonais, posso considerar COX-1? Não, COX-1 não é anti-inflamatório, COX-1 é enzima constitutiva, tá? É produzida normalmente. Não tem nada a ver. Anti-inflamatório não é COX, não tem nada a ver. O anti-inflamatório, né? O anti-inflamatório é um medicamento e a COX é uma enzima que é liberada nessas vias. Não, Leandra, ele dá um alívio mais rápido, tá? O Cataflã, ou um gel, ou um Salompas, o que você usar, ele dá um alívio mais rápido, ele causa uma analgesia, tanto é que ele é gelado, né? Tá? Mas, assim, a longo prazo, o via oral, né, no caso, ele é mais efetivo. Tá? Leandra, da farmácia, está perguntando aí do lance dos salompas. Mais alguém? Pessoal da fisioterapia teve aula agora com a tia Clarinha no Teams? Sim, Funcionou, Lívia? funcionou. Ela conseguiu acessar tudo certinho? Teve gente que não conseguiu. Teve a Mari não conseguiu entrar. Mas Não conseguiu entrar, mas estava porque cadastrado? então, para ela parecia que estava cadastrado, a Clarinha também parecia que estava cadastrado, só que na hora dela entrar, ela deu algum problema que ela não conseguia, estava falando que não existia, ela não estava dentro da sala, mas ela estava dentro da sala. Muito esquisito. De Eu tô tentando resolver, reconhecimento, mas então, né? Provavelmente. então, porque para a tia Clarinha parecia que ela estava na sala e para ela parecia que não. Então ninguém sabe o que aconteceu. Tá. Isso aí a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência ainda, né? Porque quanto mais a gente usar, mais vão aparecer os problemas aí, tá? Mas eu quero ver se para a semana que vem eu já começo a usar o Teams também, porque ele tem essa vantagem de não ficar interrompendo, né? A A única gente coisa que eu pode achei direto ruim foi essa história de não poder mais gravar aula, porque muita gente vai ser prejudicada nisso. de não gravar a aula, você diz para o pessoal assistir depois? Sim. Mas aí por que o pessoal não assiste a aula? Então, tem muita gente que está trabalhando, arrumou o bico para conseguir, foi demitida do emprego, aí arrumou o bico para fazer agora, aí bate com o horário da aula. Tem gente que está fazendo hora extra para conseguir bancar a faculdade, que não deu apoio nenhum. Então, tem gente que Ué, mas é só avisar o professor, o professor põe ele na turma da manhã, né? Então, Ou mas, por da manhã exemplo, ou a da gente noite, não tem sei. O Ed da nossa sala, ele trabalha no período
da manhã, né? Então, deve trabalhar o dia inteiro. Ele Não, trabalha o Ed manhã é e de tarde. turno, né? Se não me engano, ele trabalha em turnos, né? O Então, Edmar, né? É o Edmar, né, que você está ele falando? mesmo, é. Aham. E ele tá fazendo hora extra, então parece que pega um pouco do horário da aula. Então ele não tem nem oportunidade de assistir a aula quando ele puder. Tem o Douglas também, que ele tem filho para cuidar e tudo. Tem dias que ele não pode. Tem dias específicos que ele não pode estar. E aí achei, sei lá, esquisito não poder mais gravar do nada. Não vejo justificativa para não gravar mais. É porque a partir de agora as coisas vão dar uma apertada, né, lá na faculdade, né? Porque o que que acontece, né? A gente consegue rastrear melhor vocês pelo Teams agora, né? Quem é que não está Sim, tem presente controle na maior de aula? quem está presente, né? Mas eu acho que isso Isso, não né? influencia no gravar a aula, entendeu? É Porque que assim, né? Você sabe que a aula aluno, prefere né? estudar. Você sabe que aluno, né? Eu ouvi o seguinte de um aluno, né? Professor, se eu durmo na aula com o professor falando, você acha que na minha casa eu não vou dormir, né? Então, assim, a gente sabe que tem muito aluno aí que se aproveita, não estou falando que são todos e tudo mais, né? Mas que o cara não está nem aí, né? Eu Nós concordo. temos aluno que chegou depois de um mês que está usando o Zoom, chega e fala assim, nossa, pela primeira vez que veio assistir uma aula, depois de um mês que os professores estavam, né, usando o Zoom, ele assistiu a aula e falou assim, nossa, não gostei desse sistema de Zoom, não. Sim. Então é assim, né? Porque o que acontece? A gente também tem os grupos de professores, né? No WhatsApp, como vocês têm, nós também temos, né? Então a gente sabe muito bem o que está acontecendo aí em todas as disciplinas, porque a gente relata o que acontece, né? Então é assim, a gente realmente precisa tomar muito cuidado para não ser injusto, né? Então, por exemplo, Zoom não é uma ferramenta oficial, né? Então eu acho que tem que ser gravado mesmo, disponibilizar, porque nem todo mundo tem o acesso, enfim, né? Mas agora, assim, com o Teams, com o Microsoft Teams, o controle fica um pouco mais rigoroso, para que haja, né, realmente a participação dos alunos durante as aulas. Eu sei. É que eu acho que uma coisa não anula a outra. Tipo, o fato de você ter como marcar a presença, saber que o aluno tá na aula e tudo, o que que tem a ver com gravar ou não? Porque ele vai levar falta do mesmo jeito se ele não tiver, entendeu? Sim, A concordo, mas aí oportunidade você, a dele assistir nossa, depois. então, mas a função do professor, né, ele é fazer o cara prestar atenção na aula e estar ali presente, né? Senão a gente dava um cursinho EAD, Entendi. né? Se a gente for parar para pensar, né, isso que você está falando seria uma excelente opção para um curso em EAD, né? Eu particularmente acho que quem não assiste a aula, tudo bem, eu entendo que tem, que nem você pontuou o Ed, né? Você pontuou o Douglas, o pessoal que está aí trabalhando, são casos, né, que, e se você for considerar, na aula presencial eles também perderiam essa aula, né? Mas, Sim. assim, é muito importante o aluno participar e assistir da aula, né? Porque, por exemplo, nessas dúvidas que surgirem aqui, se o cara estiver assistindo a gravação, ele não vai ter como sanar essa dúvida, né? Essas dúvidas que vão aparecendo, que eu sei que não é só na minha matéria, que são em muitas matérias, né? Essa interatividade com vocês é que leva a aula a fazer a aula melhor para a gente também, né? Mas não sei, eu acho que assim é uma coisa que foi determinada, né? E como diz aí o pessoal, a gente faz o que mandam a gente fazer, né? Professor, mas Oi, Leandra. por que que essa plataforma é considerada assim mais rigorosa? É que assim, eu não sei como é que funciona, eu nem sabia que ia mudar. Porque pelo Zoom também dá para fazer, dá para ver quem participa, quem não participa. Mas O dá para ver Zoom como ele print. restringe, né? O problema do Zoom é que ele restringe a participação em 40 minutos, né? E outra, a universidade, ela optou por investir no Teams
e não no Zoom, por causa da quebra, né, vocês viram aí, né, teve um monte de gente que teve computador invadido durante as reuniões do Zoom. E a Microsoft Teams, ela oferece uma proteção maior, uma garantia maior para nós que estamos dando aula e para vocês que estão conectados também, né? Ah, entendi. Não, por exemplo, teve gente que teve conta bancária, que fazia pagamento de conta pelo computador, teve conta bancária hackeada. Aí, a hora que foram procurar, o cara tinha entrado pelo Zoom. Nossa. E aí, dizem, eu não entendo patavinas de plataforma, de informática e tudo mais, tá? Então, eu estou vendendo o peixe pelo preço que eu comprei. Dizem que o Microsoft Teams ele tem uma segurança maior para o usuário. Ah, entendi. Por isso a universidade escolheu comprar o Microsoft Teams e não o Zoom. Outras universidades compraram o Zoom. Se não me engano, acho que a UNAERP, se não me engano, usa o Zoom, alguma coisa assim. Mas é o Zoom comprado, é aquele que você pode ficar horas, né, não tem essa limitação de tempo. Entendi, professor. Só que aí não dá para gravar aula, então, nessa nova plataforma. Ele dá para gravar, ele só Dá não para tem integrado. gravar aulas, né? Dá para gravar. Você tem também o requisito de gravar a aula, tá? Porém, não, né, vamos dizer assim, de uma maneira bem geral, né? Para obrigar o aluno a participar da aula, tá? O aluno, eles deram uma determinação que não deveria se gravar a aula. Ah, entendi. Nossa, professor. Entendeu? Entendi. Poxa. Isso foi do nosso curso, porque outros cursos estão tendo aula gravada normalmente. Ah, tá. Não, isso... Eu não sei como é que vai ser ainda. Eu acho que não, viu, Giovana? Eu acho que vai ser geral, sim, tá? Professor, eu tenho contato com o pessoal de outros cursos. A engenharia está usando aula normal e está usando o Teams. Mas a engenharia é outra direção, né? Nós estamos falando de área de saúde, né? É por isso que eu falei, não foi uma coisa geral da faculdade, foi uma coisa do curso. Foi uma coisa da direção da saúde. Da saúde. Foi da faculdade, sim. Eu acho isso egoísmo, só isso. Eu acho desumano. Você tem direito de achar isso. Tem gente que não tá assistindo por... Eu entendo, tem muita gente que assiste, que se aproveita da situação, mas também tem muita gente que não, que precisa disso. Isso é verdade, professora. Ainda mais assim, pessoal, muita gente que faz farmácia trabalha mesmo, né? Não faz estágio. E tem gente que tá com uns turnos muito loucos, tá fazendo hora extra. Eu sei disso, eu tenho recebido, né, esses comunicados aí. Então, eu acho isso egoísmo, porque você está pensando só na presença do aluno, só em ter quantidade de aluno, só em nota. É isso que eu vejo. Na realidade é um controle, né? Não é assim ter mais aluno, ter não sei lá, porque o aluno ele independe de estar na plataforma ou não, né? Mas o que acontece é que realmente tem um controle maior e uma obrigatoriedade, sim, de assistir a aula, né? Por exemplo, na ERP é feito chamada em toda a videoaula e acabou, não é gravado. Então, mas tudo bem, o Shadow tem que ter porque realmente obriga a pessoa a assistir. Tem muitas pessoas que estão nem aí. E aí você tendo uma chamada, você obriga, porque você tem um limite de falta até. Só que eu acho que uma coisa não impede a outra, entendeu? Entendi. Porque se você faz chamada, se a pessoa não tá na chamada, ela vai ficar com falta de qualquer jeito. Só que o fato de gravar da aula, às vezes, isso facilita para outras pessoas que... Mas aí é que tá. E aí você vai ter um malandro que vai entrar 10 minutos no final da aula e vai querer a presença. Como acontece na sala de aula. O cara chega e quer responder presença na hora de ir embora. E aí? Mas aí ele não vai ter presença de qualquer jeito, sem gravar? O cara? Não. Por exemplo, ele entrou 10 minutos antes de acabar. Eu não vou mais deixar entrar depois que eu começar a aula.
Mas você tem essa opção? Hoje a gente usou o Teams e não era assim, tipo, você não tem que ficar Você, autorizando. você aceita o aluno na sua sala, não é? Não, a chamada você vai entrando liberado, pelo que eu entendi foi isso. Eu não sei se Sim. você tem que ficar autorizando igual o Zoom, que você autoriza a pessoa a entrar. Eu acho que Lá você você tem tem a que sala, autorizar, sim. que eles chamam de equipe, e Isso. aí você marca a reunião. Aí, marcada a reunião, é só você ingressando. Eu, pelo menos, não tive que ser autorizada pela tia Clarinha. Não sei, estranho isso. Entende o que eu falo? Tipo, não impede a Entendi. pessoa Não, eu de, no entendi final sim. da aula. Eu entendi. Eu entendi que não há relação, né? Não há uma relação entre. É que assim, né? Eu acredito que essas determinações sejam realmente para obrigar o cara a assistir a aula. Ele tem que assistir a aula. Né? Tudo bem, sempre vai ter quem não pode, sempre vai ter um que não conseguiu chegar porque o fretado não passou, isso sempre vai ter. Né? Mas a gente tem que ir sempre pela maioria. Né? Não sendo, né, assim, maldoso, né? Mas, por exemplo, que nem vocês falaram, o Ed, né, que se não me engano ele trabalha em turno, né? Quer dizer, ele pode mudar, ele pode assistir aula em outro horário. Ah, mas aí o Ed, ele está trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Bom, aí a opção é do Ed. Infelizmente, né, tô usando só um exemplo, né, que a gente não pode se basear pela minoria, a gente tem que se basear pela maioria. Tá? E eu particularmente acho que, não usei ainda, mas vou usar, eu acredito que o Teams ele dê muito mais possibilidade para a gente desenvolver a aula do que o Zoom, né? Que ele seja um processo muito melhor. E como é oficial da faculdade, acredito que essa cobrança toda, esse aperto todo, seja para evitar, né, que a gente tenha até problemas futuros, né? Nessa relação aí entre instituição e aluno. Sim, mas aí você pensa na maioria, aí você também pensa assim, a maioria pode pagar a faculdade, quem não pode, então, problema da pessoa. Mas Funciona. aí é que tá, Giovana, a gente não consegue salvar o mundo, filha. Infelizmente, a gente não consegue salvar o mundo, né? A gente trabalha numa empresa, né? E eles têm, né, também lá suas contas para pagar, eles têm os seus compromissos e tudo mais. Né? Então, essa história de ficar, vai pensar em só quem tem condições de pagar, não é assim. Né? A gente não pode ficar abrindo essas exceções, né? Porque senão todo dia vai ter alguém querendo que seja aberta uma exceção. Infelizmente, né? Não é na faculdade, não é na aula, é na vida que é assim. Né? Infelizmente é assim. E as regras são ditadas para elas serem seguidas. Eu também acho um absurdo eu ter que pagar imposto de renda sobre um valor altíssimo, mas é lei, eu tenho que pagar imposto de renda. Então, acabou, a gente tem, né, que se adequar às determinações que são feitas pela instituição, pela direção, pela coordenação, por quem seja, sabe? Infelizmente, é assim que funciona. Giovana? Oi? Oi, tá? Ouviu o que eu falei? Sim, eu vi. Eu nem vou falar para você concordar, porque não é isso, que eu já sei que você não vai concordar, né? Mas assim, a gente tem que pensar aí num bem geral, né? Vocês podem, então, depois, por exemplo, né, no caso aí, existem soluções, né? O Ed não pode assistir a tal aula, vocês façam um Zoom para explicar a aula para o Ed também, né? Eu acho que é uma colaboração de vocês com um colega que está nessa situação. Formar um grupo de estudo para ajudar o Ed, por exemplo, ou o Douglas, ou até os outros alunos aí, que nem a Leandra estava falando da farmácia, né? Vocês também se mobilizarem
porque essas situações são atípicas. Se vocês estivessem na aula presencial, vocês fariam isso, como eu já vi muitas vezes a Leandra, né, dando aula aí das químicas, ajudando o pessoal que perdia a aula. Aí vocês também precisam, né, eu acredito que isso até exista, né, de se ajudarem. Pega lá o slide, a documentação e trabalha. Aí, ó, a Joana está falando, nós estamos nos ajudando. Então, pronto, ótimo, né? Eu acho que é muito mais fácil você ajudar, né, o seu colega que está necessitando, que perdeu uma aula, que não pôde estar, que não teve a aula gravada, né? Vocês passarem as informações para eles. Certo? Então, continuem se ajudando, porque essa situação ela vai passar, né? Eu não sei quando, mas ela vai passar. A gente vai tentar voltar ao normal, né? E não adianta a gente querer lutar contra a maré. É aquela velha história. Tem que ficar em casa, tem que usar máscara, tem que assistir a aula no Zoom ou no Teams, tem que participar. A gente tem que se adequar a isso. Certo, pessoal? Então é isso, entenda a indignação de vocês e tudo mais, mas a gente vai se adequando, tá bom? Então, uma boa noite, falta menos 1 minuto e 50 para acabar. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra de novo, o pessoal da Físio na quinta-feira, né? E o pessoal da farmácia, a gente se encontra de novo na segunda-feira, certo? Boa semana para vocês. Boa noite e até mais.